Engrandecido é o nome do único e Senhor Jesus Cristo. Louvado, bendito é o nome do nosso Deus. Do tabernáculo do poder da graça de Deus, o missionário com a mensagem da fé, meus amigos e meus amados, os que ouvem sempre a mensagem da fé, e outros que estão prosseguindo pela primeira vez, mas todos que creem neste nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja cada coração preenchido com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para os que creem em nome do Senhor. Meus amigos, nós temos esta mensagem. Eu não conheço, eu não sei do que você mais precisa. Talvez que você pensa que você precisa de conhecer algo que vai preencher o teu coração. Eu quero te dizer que ainda que você seja o mais bem-sucedido na sua vida financeira, se você não tem o único e Senhor e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, você é vazio, você não tem alegria, você não tem prazer, porque somente muitos têm as falsas alegrias, mas não têm uma alegria realizada, porque somente quando recebemos Jesus Cristo como nosso único Salvador, recebemos a alegria de conhecer o único que nós pode salvar. E nós temos essa mensagem para que você, meu amigo, minha amiga, talvez que está passando, talvez que ainda está no engano, talvez que ainda está caminhando pelo caminho errado. Porque só existe um caminho que é a verdade, que é Jesus Cristo. Em Isaías, no capítulo 43 de Isaías, no versículo 11, o Senhor Deus fala conosco através da palavra gloriosa que vem pelo Espírito Santo. Eu lhe peço a você, quando você ouvir esta mensagem, para tudo e passe a entender, porque tudo que você pode ter na tua vida, se você deseja salvação, é você entender e compreender de coração a palavra do Senhor. Bem-aventurados são os que desejam conhecer, e pelo conhecimento, assim receberemos a salvação. Se não teremos conhecimento, como poderemos receber a salvação? Se o conhecimento vem pela palavra, para os que ouvem, e os que ouvem, se creem, assim será salvo. Somente em o nome do único Senhor, Jesus Cristo, ó Filho do Deus vivo. E Ele fala conosco: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Meus amigos, para quem deseja ter
a salvação, que é a vida eterna. Eu quero te dizer que a todos que vivem na face desta terra vai chegar o dia final. Não importa o que vive 20, 30, 40, outros chegam até 100 anos, outros passam de 100 anos, na geração que estamos agora, que muitos chegam a 80, o máximo, mas não importa se é 70, se é 80, se é 100, mas vai passar. Os dias vão passar, os anos vão findar. Mas quando finda esta vida aqui nesta terra, para os que conhecem, que tem o desejo de conhecer o único Senhor e Salvador, e recebe Ele como único Senhor, a vida não para por aqui. Ela para aqui, mas ela recomeça uma nova vida na eternidade com Cristo Jesus. E os que têm o desejo de um arrependimento, os que se arrependem das práticas erradas e confessa Jesus Cristo como o único Salvador, esse passa a ter uma nova vida na eternidade. E os que não confessam, os que não se arrependem das suas práticas, dos pecados, as iniquidades que cometeu no pecado, porque nascemos no pecado, pelo pecado de um homem. Mas assim como pelo homem que entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, e a morte é a natureza do inimigo, o Pai que colocou o propósito no seu coração de enviar o seu único Filho, que é a sua palavra, Jesus Cristo, que nasceu um dia de mulher, se fez homem na face desta terra, mas veio para realizar as obras gloriosas do seu Pai, e se fez presente e realizou as obras maravilhosas lá na cruz do Calvário, que se entregou e padeceu naquela cruz, aonde ele ali chegou o final para dar para nós a salvação. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E é este Deus, é este Jesus Cristo, a qual o Pai, que enviou o seu Filho, para que todos que reconhecem Ele como o único Senhor, tenham a salvação. É esta palavra, meu amado e meu irmão. Você que já está em Cristo Jesus, prossiga na caminhada, não desista, não fracasse. Se quiser fracassar, peça força do Senhor, que Ele é o Deus que socorre os que clamam pelo seu socorro. Somente Ele nos dá o socorro, Ele nos dá força, Ele nos ergue. Se você caiu, Ele é poderoso para te levantar, para te suster nos seus braços. Você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor da sua vida, se você desejar, Ele está pronto para te receber e para te dar a tua salvação. Sem Ele não há salvação. Eu vou entrar do versículo 11 e vou chegar ao 12.
dois versículos para que você possa entender. Versículo 11 ele diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não tem outro Salvador. Não se engane. Não deixe o engano te cegar. Não há outro Salvador que não seja Jesus Cristo. Vou entrar no versículo 12. E ele fala: Eu anunciei, salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não ouve. Não tenha Deus estranho. Você pode fazer do teu dinheiro o teu Deus. Não idolatre homem. Nós somos somente os mensageiros do Senhor. Eu somente fui escolhido, chamado para anunciar o santo evangelho, anunciar as maravilhas de Deus. Não tenha Deus estranho, porque se você tiver Deus estranho diante de ti, a ira do Deus Pai vai se acender contra você. Porque aquele que recusa de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, fique você sabendo, meu amigo e minha amiga, que a ira do Deus Pai vai se acender contra você, porque você rejeita o unigênito, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nós dar salvação. E a vontade do Pai foi enviar o seu Filho para que todos os que recebem como único Salvador não se perda, mas tenha salvação. E quando você recebe Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você recebe o Pai e você passa a ser filho do Pai. Senão, nunca você vai ser filho de Deus. Não tenha Deus estranho. Não se coloque diante e não coloque diante de você aquilo que não é Deus. Não coloque diante de você aquilo que não é Deus. Porque Ele é ó Senhor. Pois vós sois as minhas testemunhas. Deveremos ser testemunho que o Pai que enviou o seu Filho para nos dar a salvação, somos testemunho de Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia e vive com o Pai está. Ele esteve um dia nesta terra, ele veio do Pai, ele realizou as obras maravilhosas e um dia ele voltou para o Pai. E um dia ele vai vir nós julgar. E ele vai vir julgar com o juízo do Pai, porque o Pai deu ao seu Filho o poder e o juízo para nós julgar. Seremos testemunho de Jesus Cristo, testemunho que o Pai enviou o seu Filho. Diz o Senhor: eu sou Deus. Diz ao Senhor: eu sou Deus. Somente Ele é Deus. Somente Ele nos leva à eternidade. E se você tem o desejo, se você quer a sua alma salva, meu amigo, minha amiga, se renda aos pés do único Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessando como seu único Senhor e Salvador. Não se engane que fora dele não tem salvação. E se essa mensagem falar ao teu coração, te inscreve no meu canal, compartilha, e assim estaremos juntos, levando a mensagem da fé,
e através da tua inscrição no meu canal, assim você está ajudando esse ministério a chegar mais e mais, levando a mensagem da fé. E todos que ouviram a mensagem e que creem neste nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados em nome de Cristo Jesus.